Continuando aqui, amigos, o nosso vídeo. O celular parou e eu tive que dividir em 2 vídeos. Mas como estava iniciando aqui, falando sobre a segunda morte, no livro de Apocalipse, capítulo 20, do 11 ao 15, diz: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi mortos. Aqui ele está se referindo a mortos, aqueles mortos espirituais, aqueles que morreram sem a esperança viva em seus corações, morreram espiritualmente. Esses morreram já na primeira morte, a morte física, mas já estavam mortos espirituais para Deus. Grandes e pequenos que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Daqui a pouco eu vou explicar sobre isso, sobre as obras. Essas obras que todos aqueles que morrem sem uma esperança irão ser julgados por elas. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram jogados, lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo e enxofre. Significa o afastamento eterno do nosso Deus, de nós com o nosso Deus. Não há mais nenhuma expectativa, não há mais nenhuma chance. Não há. Após a morte segue-se o juízo. Ninguém aqui na terra poderá fazer nada por você lá. Leiam a parábola do rico e Lázaro. Não tem mais chance. Uns irão para o descanso eterno na presença do Deus Todo-Poderoso, e outros para a perdição eterna, a condenação eterna. Mas como estava falando no primeiro vídeo, foi Deus Todo-Poderoso que, mesmo a criatura sendo mal, Ele foi quem providenciou a saída para a humanidade, enviando o seu próprio Filho. Filipenses 2 diz que Ele se esvaziou de si mesmo. Ele, Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. A sua humilhação vem desde o seu esvaziar, esse Deus Todo-Poderoso vir para a barriga de uma mulher, nascer como eu e você, limitado pelas horas, pelo tempo. Ele que é dono de tudo isso, vir ficar dentro da barriga de uma mulher cujo Ele mesmo a criou, e passar a ser dependente deles, dos seus pais na sua infância, para ser alimentado, protegido. E ele em nenhum momento ele recuou. Isaías 53 fala que é um servo de Deus sofredor, mas não merece nenhum castigo que levou. E essa já é a humilhação, deixar o trono da glória para vir libertar, resgatar aqueles que não merecem, como eu e você. Mas ele trouxe uma mensagem tremenda. E saiba, como diz Romanos 10:17, que é pelo ouvir.
e o ouvir a palavra de Deus que é gerado em nós a fé. É por isso que falo que se o Espírito Santo tocar em você hoje, no momento que você estiver ouvindo esse vídeo, não endureça o seu coração. Não endureça. Porque o mesmo livro, João 3, capítulo 3 do livro de João, diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Poxa, esse é um versículo mais conhecido da Bíblia. Mas vocês conseguem enxergar que Deus deu o seu único filho? E como podemos todos dizer, que somos filhos de Deus? A Bíblia responde, porque não são todos filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus, criados por Ele. Mas todos não são filhos de Deus. Fique atentos para que ninguém te engane. Siga a palavra de Deus. Busque nas Escrituras a verdade. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. João 1:12 diz: mas a todos quantos o receberam, ele está aqui se referindo a Jesus Cristo, todos os quantos o receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aos que creem no seu nome. Louvado seja o nome do Senhor por ter nos dado a oportunidade de, mesmo merecendo o salário do pecado, que é a morte, recebermos o dom gratuito de sermos chamados filhos de Deus. A maior honra, o maior título de um ser humano pecador como eu e você. E volto para o livro de Romanos 6, capítulo 23, para ler a sua segunda parte desse versículo, porque se parasse aí, o salário do pecado é a morte, não teria chance para ninguém. Mas há uma vírgula simbolizando que continua, e essa é a graça de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, a salvação, o reino dos céus. Por intermédio de quem? De homem, mulher? Criaturas igual eu e você? Não. Mas por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas como isso acontece? É uma conversa que Jesus teve com Nicodemos, capítulo 3. Ele diz: vos é necessário nascer de novo para herdar o reino dos céus. E esse nascimento não depende de nós. O que você... com o que você contribuiu, na verdade, para você nascer do seu pai e da sua mãe? Nada. Você não contribuiu com nada, você simplesmente nasceu. Da mesma forma é o nascer do Espírito. Não estou falando em reencarnação, como tolos pensam, mas aqui é a palavra do Deus Altíssimo. Pois é necessário nascer do Espírito. E você, assim como o seu nascimento natural, não contribui em nada para que você nasça. É uma escolha de Deus. Jesus Cristo diz: não foi vocês que escolheu a mim, mas eu escolhi a vós primeiro. Então, ao ouvir a voz do Senhor, nós damos a nossa resposta ao chamado dele. E esse é o nascer de novo, nascer do Espírito, quando o Espírito Santo te regenera, faz em você uma transformação de dentro para fora e não é de fora para dentro, porque senão logo volta aos seus vícios, aos seus pecados.
Não depende de nós, porque nós somos fracos e não temos poder algum de fazer isso acontecer. Mas é do Espírito. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não depende de você. Mas Deus te chama nesse momento. E o que é preciso para ser salvo? Já que muitos dizem que é uma blasfêmia contra o Espírito dizer que é salvo. Como contrariar as Escrituras que diz no livro de Romanos que o próprio Espírito Santo testifica dentro de você, ao seu espírito, que você é um filho de Deus. E não é por aquilo que você é ou por aquilo que você faz que você será um filho de Deus. Não são por suas obras. Não. Mas por uma escolha do Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, que ao enviar o seu Filho, deu a oportunidade a nós de crermos e recebermos de graça a salvação. João 5:24 diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê, não terá, tem a vida eterna. Recebe a paz que excede todo o entendimento. Tem a certeza porque foi selado com o Espírito Santo de Deus ao crer em Jesus Cristo. E reconhecer o quão pecador é. E clamar, assim como aquele cego, correndo atrás de Jesus em Jericó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clame se você reconhece que é um pecador. Se você reconhece que errou contra esse Deus toda a sua vida. Hoje é o dia da salvação. E não sou eu que ofereço, mas é Deus através da sua palavra e o Espírito. O Senhor que vivo está, não está mais naquela cruz pregado como muitos acreditam e até andam com amuletos. Jesus Cristo vive e reina para todo sempre. Lhe foi dado toda a autoridade no céu e na terra e debaixo da terra, e não há 1 centímetro quadrado na face da terra que não possa ser dito que é dele. A primeira palavra que Jesus Cristo disse após sair do deserto, da tentação, foi: arrependei-vos, convertei-vos dos seus maus caminhos e creia no Evangelho, pois é chegado o reino de Deus. Ele é o reino de Deus. Ele é a salvação. Se você peca, você está perdido. E se você está perdido, você precisa de um caminho. Se você peca, você está firmado em uma mentira. E você precisa da verdade. Se você está morto, como a palavra de Deus mostrou, que o salário de quem peca é a morte espiritual. E se você está morto espiritual, você precisa de vida. Onde achar isso? É num supermercado? É na feira livre? Não. Não é. João 14,6 é a resposta para tudo isso. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai ou vai ao Pai a não ser por mim. 1 Timóteo 2,5 diz: porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não há outro. E o que é preciso para ser salvo? A palavra de Deus também responde. Atos 16:31 diz: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Romanos capítulo 10 nos responde também essa pergunta, que diz: a saber,
se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você pode estar se perguntando como um Deus santo, justo, pode perdoar e aceitar pecadores. A resposta é Jesus Cristo na cruz, pagando pelos meus erros e os seus erros. Mas se você crê nele, se você aceita-o como seu Salvador, se você crê que ele te perdoa, e não porque você vai diante de algum líder religioso e pede perdão, porque ele não tem essa autoridade. A autoridade de perdoar pecados está no Senhor Jesus Cristo. Porque ele foi quem pagou. Ele é o único sacerdote que intercede por nós diante do Pai. Amigos de Cristo, espero que você ainda esteja aqui até esse ponto do vídeo. Se hoje o Santo Espírito tocou em seu coração, te mostrando que é verdadeiramente um pecador e que precisa se arrepender e pedir perdão ao Senhor, que é santo, se ajoelhe onde você estiver. Não precisa ser para ninguém ver, porque ele te vê. Ele está aí. É o único que é onipresente. Essa é uma qualidade exclusiva de Deus. Clame a Ele por misericórdia, peça perdão e entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Então, quando Ele voltar, porque Ele vai voltar, e quando acontecer, naquele grande dia que todo olho verá, Ele vindo nas nuvens, com poder e grande glória, o seu nome, quando você crê, é escrito no livro da vida, de onde ninguém mais tira, nem religião, nem homem nenhum tira, tem essa autoridade, nem Satanás tira. Porque Ele é quem tem toda a autoridade, o Senhor Jesus Cristo, e Ele escreve o seu nome no livro da vida. E você é aceito não por aquilo que você faz, mas por aquilo que Ele, Jesus, fez. Então você é justificado pelo sangue de Jesus e não pelas suas obras. É preciso ter fé em Jesus, entregando sua vida a Ele. Mateus, capítulo 25, versículo 34. Para aqueles que entregam sua vida, que nasceram de novo pelo Espírito e que anseiam a volta do seu Senhor, daquele que o libertou do poder do pecado, ouvirão o seguinte do Rei dos Reis, Jesus Cristo: aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você é um escolhido de Deus. Você que ouve a voz do Santo Espírito hoje, é o Senhor te chamando para vir para casa, para o descanso eterno. Isso é de graça. Só Ele pode fazer isso. É um Deus santo, puro, justo, bondoso e amoroso, que estende sua mão e está de braços abertos, esperando o arrependimento das suas criaturas, para que então a receba como filhos. Porém, também, nesse mesmo capítulo 25 do livro de Mateus, o versículo 41, traz uma terrível notícia. E respondendo o rei, Jesus dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para você, mas é uma escolha. Você não pode ficar neutro. Você ou crê ou não. Veja,
o versículo 17 do capítulo 3 de João. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E eu te pergunto, você crê em Jesus Cristo como a Bíblia ensina? Ou apenas como a tradição familiar? Você realmente nasceu de novo? Você experimentou o novo nascimento e agora, em Cristo, é uma nova criatura? Porque você vai ser aceito por aquilo que Cristo fez. Porque a salvação é por causa daquilo que Ele fez. Para que ninguém se glorie. Antes tenha um coração grato, porque seremos aceitos por Deus, por aquilo que Cristo, o unigênito do Pai, fez naquela cruz. Eu quero orar por você que hoje quer tomar essa decisão de se entregar a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, e receberá o seu nome escrito no livro da vida, se você realmente se arrepende dos seus pecados e quer se entregar a Jesus. Eu quero orar com você nesse momento, em nome de Jesus. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu entro na Tua presença, Pai, nesse momento, para Te agradecer por essa oportunidade, Deus, esse meio de comunicação que o Senhor nos permite falarmos a tantas pessoas e pregar o Teu santo Evangelho. Pai, eu Te dou graças pela vida de cada um, Senhor, que está do outro lado, ouvindo nesse momento a Tua palavra, Deus, e que o Espírito Santo tocou no seu coração. Se essa pessoa verdadeiramente, ó Deus, foi tocada pelo Senhor, gere nela, ó Deus, o temor a Ti. Transforma o seu coração, Deus, de um coração de pedra para um coração, Deus, de carne, que sabe amar, que sabe perdoar. E que no trono desse coração se sente agora para reinar o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Deus da glória, recebe essa pessoa que está entregando a sua vida a Ti, Deus, não a mim, nem a uma religião, mas a Ti, Senhor Jesus. Salva ela, Pai. Perdoa os seus pecados. Sela ela com o Espírito Santo de Deus. E conduz ela, Senhor, para uma vida de abundância, para uma nova vida, Deus, de transformação. E agora, Senhor, de acordo com Tua vontade, escreve o nome desta pessoa no livro da vida, para que quando o Senhor voltar, ó Deus, possa também ouvir o seu nome e ser levado nas nuvens para o grande encontro, a grande boda com o Cordeiro, pois somos a sua noiva e aguardamos ansiosos por esse grande dia, onde estaremos face a face com o Senhor, nosso Deus, o nosso Salvador. Aleluia. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço.